Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindas, bem-vindos, vocês que vão passar por aqui para começar um dia maravilhoso, extraordinário junto comigo. Bom dia! Quando você for ver essa live, você que está me acompanhando no desafio 21 dias de jejum e meditação, quero dar as boas-vindas para Paulinha, Patrícia Tavares, bom dia. Karine, minha aluna de mentoria. Fefe, bom dia. Bom dia. O pessoal que está na mentoria Metamorfose comigo chegando. Paula, bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Ana Cláudia, minha coach, minha mentorada também está aqui. Valéria, um beijo para você. Bom dia. Gente, que delícia. Um brinde ao dia de hoje, lembrando que foco é poder. Então, gratidão para vocês que estão chegando por aqui. Nós estamos vivendo, para quem não sabe, um desafio de 21 dias de jejum e meditação. Lembrando que 2025 é o ano de portas abertas. Esse é o decreto que nós estipulamos e lançamos aqui dentro da minha família, e eu decidi compartilhar isso com o mundo, estando aqui todos os dias, postando o desafio do dia e a meditação, né? O jejum do dia e a meditação. Elô, esse jejum o que é? De quinta a quinta tem um jejum coletivo, para que nós possamos vibrar no coletivo, no inconsciente coletivo, a nossa melhor energia, o melhor de nós, abrindo mão de algo ou realizando algo. Então, todas as quintas-feiras nós estaremos aqui ao vivo e de sexta até a próxima quarta, todos os dias eu estou postando aqui o trecho bíblico do dia, a palavra, né? Do livro da vida, o direcionamento que eu tenho para a minha vida, que é a palavra de Deus, e fazendo uma pequena reflexão para que nós possamos meditar em algo que vai fazer a diferença na nossa vida. Esse algo é algo que eu preciso fazer ou deixar de fazer. Então, na última quinta-feira, nós iniciamos, a live está lá no meu feed, é só você procurar. O jejum foi abrir mão do julgamento. Por nós sermos humanos, seres humanos, é impossível a gente parar de vez de julgar, porque isso está inerente à nossa sombra. E lembrando que todos nós somos sombra e luz. Somos humanidade, bondade, mas somos maldade também em alguma parte de nós, em algum nível. Mas é absolutamente possível trabalhar isso. É absolutamente possível rearranjar as emoções, os pensamentos, os sentimentos, que é onde tudo acontece, faz com que as coisas se materializem dentro de nós. Carol Chiari, bom dia! Bom dia, Isabela, bom dia. Vamos chegando, vamos mandando aviãozinho para quem você deseja convidar para fazer parte desse programa aqui junto conosco, né? Então, a semana passada, nesse jejum de abrir mão do julgamento, ou seja, deixar de fazer algo, né? Nós pudemos experimentar com certeza o quanto é desafiador você sair na rua, olhar para uma pessoa, olhar para alguém que convive com você diariamente, olhar para você mesmo, para você mesma e abrir mão do julgamento. Deixar de fazer coisas que você faz com você mesma, com você mesmo ou com os outros, usando as lentes dos seus óculos, né? Para que nós possamos amar o outro como nós nos amamos, porque é bíblico, né? Tá na palavra, ama o próximo como a ti mesmo. Mas se você não sabe se amar, se você não entende quem você é, se você está perdido na vida,
você não vai conseguir dar direcionamento para amar o próximo, porque você precisa criar uma referência dentro de você para que você possa olhar para o outro e usar essa referência que já existe dentro de você. A nossa mente não consegue seguir caminhos, ter certas ações das quais ela não tenha referência dentro dela mesma. E quem é que vai dar o comando para tua mente referencial? Você. Bom dia, Luna, né? E a Isabela tá falando que é o maior desafio dela abrir mão do julgamento. Para mim também, viu, Isabela? Claro, quem tem um raciocínio muito rápido, quem tem um pensamento acelerado, tem ainda mais dificuldade de abrir mão do julgamento. Bom dia, Lívia! Porque quando você olha para algo, você vê, você já ouve, você já sente, você já interpreta, você já cria uma situação ou já cria uma imagem ou um diálogo interno, porque o pensamento ele é formado de um diálogo interno ou de imagens, né, imagens mentais, e aquela conversa já começa dentro de você, né? Nossa, como pode aquela pessoa usar aquela roupa, aquela maquiagem? Nossa, como é que pode essa pessoa ser sem noção? Como é que pode rir alto? Como é que pode ficar tão quieta, tão calada? É assim que o ser humano, gente. E nós achamos que as pessoas têm que viver e ser, fazer segundo a nossa ótica, segundo o nosso pensamento. Bom dia, Leda. Saiba que para mim também é um grande desafio abrir mão do julgamento, e se eu não tivesse nessa jornada, não estivesse nessa jornada do autoconhecimento, né? E a vida é uma jornada, e nessa jornada eu, Heloísa, digo que se conhecer e ter conhecimento de como a sua mente funciona, de como tudo o que acontece por aqui reflete no seu corpo, eu não sei o que seria da minha vida. Eu acredito que eu nem estaria aqui mais. Então, você precisa trocar as lentes dos seus óculos, usar um pouco o olho do outro para enxergar o mundo dele como realmente é, e você, ao invés de julgar, ficar curioso. Ficar curioso para saber por que aquela pessoa age daquela forma. Ficar curioso para saber o porquê que a pessoa, em determinadas situações, tem comportamentos diferentes dos seus, ou tem atitudes, ou diz palavras totalmente diferentes daquelas que você diria, entende? Então, abrir mão do julgamento inclui ficar curioso no lugar de julgar, curioso para conhecer a crença do outro, curioso para conhecer, na essência, o porquê o outro é como é, ou faz da forma que faz, ou age da forma que age, tá certo? Então, uma experiência concreta que eu quero compartilhar com você, que para mim ficou muito forte essa semana e que eu decretei para viver esse começo do ano, é de fato abrir mão do julgamento, não querendo e não pretendendo que as pessoas sejam como eu acho que elas deveriam ser, e principalmente as pessoas da minha egrégora, ou seja, as pessoas da minha família, as pessoas com quem eu convivo, compreender, né? Meus irmãos, minhas cunhadas, sobrinhos, primos, tios, tios quase eu não tenho convivência mais, né? Muitos eu já não tenho mais aqui na Terra, mas os meus, os mais próximos de mim, cada um é como é, cada um por trás daquela maneira de agir, de ser, carrega consigo a sua história. Então, quem sou eu para julgar ou para achar que aquela pessoa XYZ, a ação, né, daquela pessoa XYZ precisa ser do jeito que eu acho que é a maneira certa de ser? Não, né? E aí, ao longo da semana, cada um escolhe o jejum de que vai fazer. Por exemplo, ontem o meu jejum foi prestar atenção que eu estava tomando menos do que 2 litros de água. Então foi voltar a tomar 2 litros de água, algo que eu não estava fazendo e preciso me atentar para fazer, né? Eu escolhi, então, prestar atenção
no quanto de água eu estava ingerindo, ao invés apenas de ir vivendo e levando a vida, né? E isso vai impactar na minha saúde diretamente. Então, eu quero te convidar agora a refletir no trecho da palavra que a gente vai refletir hoje, que está lá em Marcos, capítulo 16, versos de 14 a 20. A reflexão de hoje é em cima, né? É baseada, embasada nessa palavra. Jesus envia os apóstolos. Finalmente apareceu aos próprios 11 quando estavam à mesa e repreendeu-os por sua incredulidade e dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o viram ressuscitado. E disse-lhes Jesus, né? Ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas novas, pegarão em serpentes e nada sofrerão se beberem algum veneno. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. O Senhor Jesus, depois de lhes falar assim, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os apóstolos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aqui em Marcos, capítulo 16, fala da ressurreição de Jesus, né? Quando Maria Madalena Maria Madalena e Salomé, Maria mãe de Tiago também e Salomé, compraram aromas para embalsamar o corpo de Jesus. E quando elas chegaram no sepulcro, a pedra havia sido removida e elas não viram mais ali o corpo de Jesus. Então, ele realmente não estava ali, ele tinha ressuscitado. Então, viver os milagres diários que nós desejamos viver inclui acreditarmos que Deus, nosso Pai, mandou seu Filho único aqui na Terra para viver o que ele viveu, fazer o que ele fez, nos ensinar, deixar de legado o que ele deixou, para que nós pudéssemos de verdade jamais duvidar que tudo aquilo que Jesus realizou aqui na Terra, vivenciou, nós também podemos, da mesma forma, viver e realizar. Para mim, gente, foi libertador e foi uma alegria, uma felicidade sem fim o dia que essa ficha caiu para mim. Que um dos maiores motivos, além de sofrer por nós tudo aquilo que nós teríamos que passar por conta da nossa humanidade, das nossas imperfeições, Deus nos amou o mundo de tal forma que mandou o seu Filho para fazer isso no nosso lugar, para que nós fôssemos isentos desse sofrimento, de algozes e de tudo mais. Mas, infelizmente, muita gente ainda é algoz de si mesmo. E o meu maior amigo e o meu melhor inimigo sou eu mesmo. É a minha mente, são os meus pensamentos maus, os meus impulsos. Então, tudo aquilo que Jesus realizou aqui, milagres diários, por onde ele passava, ele espalhava o amor, a luz, a compaixão, a compreensão, o amor ao próximo mesmo, mas o amor a si também. Tudo isso nós podemos viver. Nós podemos, de fato, porque também somos herdeiros do reino.
somos filhos amados de Deus e o correto, a abundância que Ele determinou e decretou para nós vivermos aqui, inclui recebermos tudo de melhor dia após dia. Então, o que é que você declara quando você abre os olhos, quando você começa o seu dia? Você fica falando de coisas ruins, você já aparece na janela do dia com pensamento de tristeza, com comportamento, abre os olhos e fala, ai meu Deus, mais um dia hoje, o relógio tocou, deixa eu apertar o soneca, dormir mais um pouco. Ou você já acorda pronto para fazer seus rituais, para agradecer, para fazer sua oração diária, para se conectar, né, com o divino Criador, Criador de tudo que é. Então, as últimas instruções de Jesus após a ressurreição é que nós precisaríamos continuar a obra que ele havia anunciado. Porque, na verdade, ele deixou isso para os discípulos. Mas quem somos nós, se não discípulos? Né? E ele agora nos envia. A gente vem nessa terra com um propósito. E esse propósito maior é sermos enviados de Jesus nessa terra, para que nós anunciemos boas novas todos os dias a todas aquelas pessoas que nós encontrarmos no nosso caminho. Então, em alto e bom som, nós somos convocados a anunciar diariamente que Jesus morreu para nos dar uma vida abundante e eterna, perdoando os nossos pecados, restaurando a nossa identidade, nos fazendo seres humanos inteiros, a nossa identidade de filhos amados de Deus. E as maravilhas que os olhos daqueles homens e mulheres haviam contemplado com a existência, a passagem de Jesus nessa terra, nós também podemos viver. E o anúncio de que nós podemos, através da ressurreição de Jesus, vem esse anúncio para cada um de nós até os dias de hoje, que nós podemos fazer as mesmas obras e que nós faríamos essas obras de forma ainda maior, porque não existe limitação para as boas obras, não existe limitação para a nossa inteligência, mas nós fazemos questão de, através da preguiça, não usarmos 10% daquilo que está disponível dentro de nós mesmos, na nossa inteligência. Então, muitas vezes, nós paramos diante de Jesus Cristo, esperando que Ele nos capacite com dons para que a gente possa realizar aquilo que a gente quer realizar no mundo, né? Seja para nós mesmos, seja para nossa família, seja para a comunidade que nós servimos, seja dentro do trabalho onde nós estamos atuando. Porém, a ordem é outra. Ele quer os nossos pés na jornada, servindo a Ele diariamente, ouvindo a voz dele que fala no nosso coração, anunciando a sua palavra de vida, ajudando as pessoas que mais precisam e fazendo, sobretudo, a sua vontade. Então, onde é que Jesus irá realizar esses sinais, gente? No caminho que nós percorremos diariamente, esse caminho, essa jornada chamada vida. Então, aqui nesse trecho, ele lembra de que nós podemos até mesmo sermos capacitados para tudo, inclusive para espantar demônios. E não é esse demônio que você pensa que está aí escondido em algum lugar, não, tá? É aquilo tudo que se torna nosso inimigo. A preguiça, a falta de disciplina, a procrastinação, a repetição de padrões nocivos para o nosso sucesso, os vícios emocionais, né? Que é a raiva, que é o medo incontrolado. Então, olha só, de que forma que nós podemos fazer isso? E aí nós podemos nos lembrar de Pedro e João indo ao templo, orando, curando pessoas na porta do templo, e o próprio Pedro,
que caminha e a sua sombra ia curando os doentes. Olha que coisa mais linda, gente. A sombra de Pedro curava os doentes, ou seja, aquilo que Pedro emanava, o que sai de dentro de você, cura ou adoece. Aquilo que você declara com a sua boca, com a sua língua, com a sua própria vida, com seus exemplos, isso cura ou adoece as pessoas que estão ao seu redor. Nos lugares por onde você passa, o que você emana, entre aspas, aqui fala da sombra de Pedro, né? Então vamos falar a sua sombra. Por onde você passa, você espalha o quê? Algo que coisas que constroem ou coisas que destroem os ambientes, as pessoas, os ânimos. Então, continue, o convite hoje continue a sua jornada. Continue a sua jornada jejuando, meditando, anunciando, congregando que existe algo muito melhor e muito maior dentro de você e reservado para você e para todas as pessoas que se conectarem com você. Espalhe a esperança, espalhe a luz, porque é dessa forma que muitas pessoas serão curadas, serão libertas, serão invadidas pelo Espírito Santo. É através da sua vida, é através do seu testemunho, porque Deus, ele usa as pessoas que estão no caminho, as pessoas que estão na jornada. E hoje em dia a gente ouve falar tanto, né, gente, de fé, de gratidão, mas eu quero saber cadê a prática de tudo isso. E eu quero com que você tenha consciência que aquilo que sai de dentro de você vai voltar para você multiplicado em muitas e muitas vezes. Porque quando sai de você, sai apenas um pensamento, um sentimento, algo único. Mas quando passa aqui por fora, se conecta com tudo de nocivo se for ruim, mas também com tudo de bom se for bom, e vai resgatando, juntando e voltando para dentro de você. Então, cuidado com o que você está fazendo ou deixando de fazer. Muitas vezes a gente precisa agir, fazer algo, outras vezes a gente precisa deixar de fazer. A gente precisa eliminar comportamentos, pensamentos, sentimentos, né? Porque aquilo que eu sinto provém do que eu penso. E aquilo que você sente de ruim, ele vem do pensamento. E se foi você, porque só você pode criar seu pensamento, se foi você que criou, você também pode descriar, aprendendo, conhecendo como a tua mente funciona, porque sem conhecimento, esquece. Você vai viver realmente a música, o tema Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então, que você possa se desafiar a aprender, a conhecer, a buscar o conhecimento, para que você possa ter uma vida melhor, ou então infinitamente melhor, essa vida abundante, extraordinária, né? Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, o jejum da semana é fazer o que precisa ser feito. Semana passada foi deixar de fazer, foi abrir mão do julgamento e ficar curioso para saber, para entender por que o outro é como é, porque ele age como ele age. E agora, nessa segunda semana, é fazer o que precisa ser feito. O que você precisa começar na sua vida que você vem deixando de lado? O que é que onde você precisa atuar? Em que você precisa agir? Então, eu vou pedir para você, toda vez que vier para a minha live, trazer um papel e uma canetinha. E hoje eu vou pedir para você escrever o que é que você precisa começar. Se faça essa pergunta: o que é que eu preciso começar? Que eu venho empurrando com a barriga, que eu venho deixando de lado, que eu não venho dando atenção.
Então, comece hoje. O que é que você precisa começar? E aí, a partir do que vier na tua mente, porque você sabe, né, gente? Você sabe muito bem o que você precisa começar. O que você tá deixando para depois, o ano já virou e você tá aí ainda pensando e deixando em stand-by o que precisa ser feito. E eu quero te fazer uma pergunta aqui, se você sabe qual é a diferença entre um adulto e uma criança. Fala aí para mim, vocês que estão aqui comigo, digita aí se você sabe, sim ou não, sim ou não. Digita se você sabe qual a diferença entre um adulto e uma criança. A criança, ela só faz o que ela gosta, o que ela quer fazer, porque ela é criança. Ela não tem consciência das escolhas dela. Ela não tem nem a consciência, muito menos, do merecimento, porque ela ainda é uma criança. Olha lá, ó. Quem tá comigo sabe. Olha lá. A criança faz o que quer, exatamente. Buenos dias, Lili, de Madrid, bem-vinda. O adulto faz o que precisa ser feito, né, Bia? É isso mesmo. O adulto faz o que precisa ser feito. Quais estão sendo seus comportamentos, de criança ou de adulto? Pensa bem. Então, para fazer o que precisa ser feito, o que eu preciso começar, que eu ainda não comecei, né? A pergunta é, o que você precisa começar e vem deixando de lado? E vem empurrando com a barriga, e vem procrastinando? Ou vem, começa, para. O quê? Faz um dia, 2 dias, depois para. Primeiro você vai escrever isso. Depois, todos os dias, durante esses 7 dias, você vai escrever uma ação diária. Uma por dia só, que vai te aproximar cada vez mais desse objetivo que você escreveu que precisa ser feito. Olha, a Bia bateu aqui, senhoras e senhores, né? Vamos lá. Então, nós somos adultos. Se você está aqui hoje, você não é uma criança. Então, fazer o que precisa ser feito, principalmente minhas alunas que estão aqui. O que é que você, que está comigo na mentoria Metamorfose, precisa fazer para dar um start em algo na tua vida? O ano começou, bora lá. E aí, durante esses 7 dias, até a próxima quinta-feira, você vai traçar, mas esse traçar é hoje, tá? É escrever hoje. Uma ação diária. Todos os dias, o que é que você vai fazer para chegar e ter a certeza que vai ser o indicativo, né? Vai ser a medição de que você está fazendo o que precisa ser feito. Um exemplo, Elô. Vamos dar um exemplo. Eu hoje, como eu escrevi as minhas metas a semana passada, retrasada, eu venho escrevendo, fazendo o meu planejamento estratégico que está prontíssimo para 2025. Então, o meu já está todo escrito, né? O que é que eu preciso fazer esse ano para chegar onde eu quero chegar. Mas vamos dizer que o que eu preciso começar é ter a disciplina de todos os dias estar na academia ou treinando no mesmo horário. Por que isso, Heloísa? Porque a gente precisa criar um ritmo e uma rotina para que um novo hábito seja implantado em nossas vidas. Nada vai ser mudado na nossa vida se a gente não tiver ritual, ritmo, rotina, sabedoria, discernimento que está por trás de tudo isso, né? Então, as nossas ações diárias, elas dependem de repetição, de comandos. Então, vejam bem, o que é que você precisa começar? Criar um ritmo, uma rotina em cima disso. Então, vamos dizer que seja
ir na academia, frequentar, treinar todos os dias no mesmo horário para criar uma rotina, uma disciplina. Até para o meu cérebro saber, né? Ó, chegou a hora de ir para academia. Então, esse é o meu jejum semanal. Fazer o que precisa ser feito, estar todos os dias no mesmo horário treinando. Então, quais são as ações diárias que eu preciso desenvolver para isso acontecer? Primeira coisa, o horário que eu vou é de manhã, no meu caso, eu prefiro de manhã. Então, a primeira coisa, Elô, você sabe qual que é a primeira coisa? Você que está aqui, você poderia me dizer, acordar cedo. O que você precisa é dormir mais cedo. Porque se você for dormir tarde, você vai acordar com preguiça. Você vai acordar desanimada, cansada. Então, primeira ação, são 7 ações até a gente chegar de novo na próxima quinta-feira. Dormir mais cedo. Dormir mais cedo. Segunda ação, próximo dia, organizar minha agenda, deixar tudo arrumado, minha roupa, tudo, para eu não ter desculpa, para não acontecer coisas que não estavam programadas, né? Colocar isso na minha agenda e cumprir. Então, tá lá. Depois, outra ação diária. Se eu tô já indo segundo dia, terceiro dia, tô com meu corpo cansado, tô desanimada, fazer algo, uma ativação, yes! Né? Uma profecia, uma declaração, mexer meu corpo, agitar antes de sair de casa, para a hora que eu chegar na academia eu estar completamente disposta. Tô tomando algum suplemento, tô fazendo uso de algo que vai tornar o meu corpo mais energizado, mais fortalecido, né? Um whey, uma coisa, tô comendo. O que eu tô comendo antes de ir pra academia? Eu tô indo em jejum? Qual o meu propósito, né, de fazer isso? Então, primeira ação, primeira tarefa é o que é que você precisa começar. Você precisa identificar. E a segunda, que eu já vou deixar a dica aqui para você não penar, é criar um propósito para isso. Qual que é o teu porquê? Então, anota aí, o meu porquê. Por que eu estou fazendo isso? Eu preciso criar uma motivação. Por que estou fazendo? É o primeiro passo, tá? Então, eu preciso criar uma motivação e essa motivação precisa ser forte, o suficiente para me impulsionar. Então, o meu porquê é decidir na academia, todo dia, no mesmo horário, todos os dias, para ser mais saudável, para cuidar da minha saúde, para ser realmente saudável. E por que, Elô, a saúde? Porque a saúde é um valor muito forte para mim, é algo inegociável para mim, porque eu tenho a compreensão, eu já não tive saúde um dia, então eu sei o que é viver sem saúde, o que é estar na cama e não ter coragem para levantar, por 2 motivos, porque eu tive depressão, 3 depressões pós-parto, e teve muitos dias que eu passei na cama sem ânimo nem para tomar banho. E depois eu tive um câncer. E eu sei o que é ficar na cama realmente doente, sem condições nenhuma para fazer nada. Sem ter coragem para levantar, sem ter coragem para pensar como seria o meu dia. Eu passei por isso, então eu sei o valor que tem a saúde. E se você que está aqui nunca parou para pensar que a sua saúde só depende de você, que ninguém vai poder te ajudar e fazer isso no seu lugar, como por exemplo, tomar o tanto de água que o meu organismo precisa por dia, fazer os exercícios físicos, porque o meu corpo é uma engrenagem e se eu não fizer, tudo vai desengrenar. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer no seu lugar. E se você se faz de vítima, de coitadinha, de coitadinho, que não tem tempo, que é uma pessoa muito ocupada, pensa que o presidente dos Estados Unidos, o Papa, vivem a mesma agenda que você vive. Ou seja, a mesma agenda não, mas o mesmo número de horas que você vive. E olha quantas tarefas a fazeres eles têm. E por que você não tem tempo? Porque enquanto você achar uma coisa para culpar ou uma pessoa,
para culpar por aquilo que você ainda não começou e precisa começar, você não vai viver prosperidade nessa terra. Porque a pessoa que é vítima, ela não vive na abundância nem na prosperidade. Ela vive na falta, ela vive na escassez. Então, enquanto você achar uma desculpinha, uma só, quando você não banir todas elas da sua vida e se tornar autorresponsável pela vida que você quer viver, pelo sucesso que você quer ter, você não vai acessar a abundância e a prosperidade. A Paula está falando, a minha maior dificuldade é a leitura, pois eu tenho muita dificuldade de interpretação e perco o foco demais. Paula, eu vou te dar uma dica poderosa. Quem foi que disse que um livro precisa ser lido do começo ao fim, começando pelo começo? Quem foi que disse? Quando um cliente, um aluno meu tem essa dificuldade, sabe o que eu faço? Pega o livro e abre e determina que naquele dia você vai ler aquele trecho e aquilo vai te ajudar a virar uma chave nesse dia. Primeiro de tudo, para ter foco, você precisa criar um motivo forte. Gente, leva essa chave, porque nós estamos aqui para acessar chaves para abrir portas. Então, Paula, obrigada pela tua contribuição. Foi valiosíssima. Está sendo. Então, olha só, toda semana a gente vai acessar uma chave. A semana passada foi a chave que nos impede de olhar o mundo com os olhos da compaixão, da curiosidade, porque a curiosidade gera oportunidade. Ao invés de julgar, eu fico curioso e eu começo a criar oportunidades para eu me desenvolver na vida e para eu acessar coisas que eu nunca iria acessar se eu não me tornasse curiosa. Se eu não me perguntasse todos os dias, mas o que é que eu posso fazer de diferente aqui? Como eu posso agir ali? O que é que isso pode trazer de ganho para a minha vida ou para a vida do outro? Porque se eu contribuir na vida do outro, com certeza isso vai voltar multiplicado em Deus zilhões de vezes na minha vida. Então, Paulinha, pega o livro e você que tem dificuldade de ler, de interpretar, de focar, começa a ler o livro só abrindo. Só abrindo. Ou fala assim, ó, acorda, ouve a voz que fala dentro de você. O Espírito Santo fala dentro de nós o tempo todo, gente, porque ele é a nossa essência, é a nossa luz, é a nossa sabedoria, é um dom do Espírito Santo. Espírito Santo, pega o livro na mão e fala, Espírito Santo, me conecta com o que eu preciso aprender com esse conteúdo que eu vou me dedicar a ler agora. Me conecta. Abre o livro, aí no lugar que ele está, você vai ler o capítulo dele, volta lá onde ele começa, e vai, e determina ritual, ritmo, rotina. Como eu estou te dando um exemplo para vocês aqui, para você, Paulinha, que para ir na academia, para mim, para se tornar algo factível, eu preciso ter rotina. Todo dia no mesmo horário. Determina que todos os dias, naquele horário, você vai parar 10 minutos para ler o conteúdo do livro que você pegar para ler. 10 minutos. Tá? Outra dica, se você tiver mais facilidade, veja se tem o audiobook de livros e ouça. E ouça anotando, porque quando você está anotando, tem como você perder o foco? Não tem. Não tem, porque você vai juntar ouvir, sentir e escrever e interpretar o que você está ouvindo. Ler também com um caderno na mão. A minha mãe está passando um período aqui em casa, gente, que coisa mais linda. Ela está estudando junto comigo. Então ela pega o livro, eu indiquei alguns livros para ela ler, mas ela trouxe um que ela gostaria de ler. Depois desse, ela gostaria de ler tal livro que está indicado aqui nesse que eu estou lendo. Falei, bora lá, vamos comprar esse livro. Então o livro já chegou aqui no outro dia que ela pediu e ela lê o livro com o caderninho dela em mãos. Porque quando você está lendo e anotando, você está ativando várias áreas do seu cérebro. Não tem como perder o foco. Tá certo? Então, gente, hoje o jejum é para até próxima quinta-feira. O que você precisa começar?
fazer o que precisa ser feito. E todos os dias você traçar uma ação que você precisa fazer, que vai te aproximar mais e mais e mais desse objetivo que você escreveu, que você precisa cumprir e viver. E aí, a primeira pergunta, que é a ação de hoje, né? Porque você todo dia vai descobrir uma ação, é: por que eu vou fazer o que precisa ser feito? Essa ação que eu tracei. Qual é o meu porquê? Precisa escrever, criar uma motivação forte para você todo dia acordar disposta, animada a andar na jornada fazendo o que precisa ser feito. E não correndo da raia, e não procrastinando, e não fazendo de conta que esse chamado não é para você. Porque o grande chamado que existe para nós, sabe qual que é? Viver a vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá certo? E Jesus veio nessa terra para nos mostrar, para deixar aqui de legado para nós, que tudo que ele fez nós podemos fazer ainda melhor, porque Deus habita em nós. A Paulinha tá falando, eu gosto muito de audiobook também, mas estou em busca de melhorar a leitura. Então tá, então siga essas dicas, tá bom? É direcionamento, viu, Paulinha? Nem é conselho, é direcionamento. E agora, para encerrar, eu gostaria que você respirasse fundo, respira fundo, fecha os olhos, coloca a planta dos seus pés no chão, se conecta com essa energia que vem lá da Mãe Terra, fecha os olhos, puxa o ar profunda, lenta e amorosamente, puxa o ar bem fundo 3 vezes, puxa pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira. Presta atenção no ar que entra e sai dos seus pulmões. Mais uma vez, inspira. Expira. Permaneça de olhos fechados. E eu vou te dar um comando para você fazer durante esses 7 dias. E você anota para você fazer todos os dias. Consciência cósmica, limpa em mim tudo aquilo que está me impedindo de realizar aquilo que eu escolho realizar nessa semana. O start que eu decido dar. Então, limpa em mim tudo que está me impedindo de realizar os meus sonhos. E coloca aí no papel, diga o que é que está te impedindo. O merecimento, a insegurança, o medo, a angústia, a escassez. O que vem, que sentimento que vem dentro de você que precisa ser limpo. Identifica. E aí todos os dias você vai dizer, consciência cósmica, limpa em mim tudo aquilo que está me impedindo de fazer o que precisa ser feito, de realizar esse meu sonho. Limpa em mim o medo, limpa em mim a discórdia, limpa em mim a procrastinação, limpa em mim a angústia, o sentimento de escassez. Você vai escrever de verdade, tá? E está cancelado, cancelado, cancelado. Esse é o comando que eu quero com que você tenha essa semana, até a próxima quinta-feira. Dá esse comando para tua mente todo dia em voz alta. Consciência cósmica, limpa em mim tudo aquilo que está me impedindo de fazer, de realizar o que tem que ser feito. Tá certo? E nós estamos juntos. Aí, se você não anotou, eu vou deixar a live salva aqui, você volta, ouve e escreve. Tá bem? Então, gente, um dia maravilhoso para nós. Alegria, 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 vitória, 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 vitória. Gratidão, gratidão pelo dia de hoje, por essa luz, por eu ter acordado bem, por eu ter meus olhos que veem, por eu ter a minha boca que sabe falar, por sentir o cheiro das coisas, por minhas mãos serem perfeitas e poderem realizar
tudo que eu sonho em realizar nessa terra, por eu ter as minhas pernas que se locomovem, que me levam para onde eu desejo ir. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês que estiveram aqui comigo nesse tempo, dedicando aquilo que vocês têm de mais precioso, a moeda mais preciosa que você tem, que é o seu tempo. Gratidão. E vamos firmes e juntos. Amanhã eu deixo nos stories, tá? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, eu vou deixar nos stories o jejum e a meditação diária. O jejum são cada dia uma ação para que se realize o que você traçou agora, que precisa ser feito. E depois eu vou pedir para você compartilhar comigo quais foram as suas ações. Manda aí para mim, me marca, posta, me marca. Quem sabe na próxima live eu chamo você para fazer a live comigo, para dar o teu depoimento, tá bom? Um dia abençoado para todo mundo. Gratidão, gente, por vocês terem estado aqui. Paulinha, Lu, Valéria, Leda, Ana Cláudia, minhas alunas, né, Bia, Isabela, todo mundo que esteve aqui. Beijo, 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 beijo. Ótimo dia, uma quinta extraordinária. E lembra de uma coisa, gente. Karine, meu amor, beijo. O que nós vivemos hoje, vamos viver, não vai voltar mais. Então aproveita esse dia, porque ele é único na sua vida. Beijo! Bora lá fazer o que tem que ser feito.